Bom, pessoal, então vamos aqui para uma dessas questões aqui, que tem 4, eu vou fazer uma delas, tá certo? Eu vou fazer a de número 17. O que ele pede? Nesses problemas são apresentadas transformações lineares. Para cada uma delas, determine o núcleo, uma base para o núcleo e a dimensão do núcleo. Pergunta se a injetora. Determine a imagem, uma base para a imagem e a dimensão. Pergunta se é sobre a ejetora. Então, eu vou fazer a questão de número 17 aqui, certo? Vamos para cá. 17 é do R3 para o R2, x mais 2y menos z. Vamos começar aqui uma questão. Cancelar aqui, peraí. Cancela aqui. Então, vamos começar aqui. Então, a questão de número 17, ela diz o seguinte: a transformação do... Opa! Estou aqui. Bom, uma transformação do R3 para o R2 dada por t de x, y, z é igual a x mais 2y menos z na primeira coordenada, 2x menos y mais z na segunda coordenada. Bom, que transformação é essa? Vamos ver matricialmente, né? A primeira coisa é ver que transformação é essa. Matricialmente, né? Então, eu tenho uma transformação aqui que ocorre em x, y, z, né? Eu vou transformar o x, o y e o z para gerar duas coordenadas, ó, porque ela vai para o R2. Então, eu vou gerar x mais 2y menos z, 2x menos y mais z. Né? Então, essa matriz aqui, esse vetor, eu estou vendo que ele é 2 por 1. Esse vetor aqui é 3 por 1. Para que esse produto seja possível, essa minha matriz de transformação aqui, ela tem que ser, ó, por 3, né? Alguma coisa por 3 para poder bater aqui o 3 com 3. E o que fica aqui, ó? 1. Então aqui é 2. Aqui eu tenho 2. Por que 2? Porque o que sobra é 2 por 1. Então aqui eu tenho que ter um 2. Ok, então é 2 linhas por 3 colunas. Então eu vou aumentar um pouquinho aqui, ó. 2 linhas por 3 colunas. Então, para eu gerar 1x mais 2y menos z, essa minha linha tem que ser 1, 2 e menos 1. Né? 1x mais 2y menos z vai dar isso aqui. Ó. E a linha de baixo tem que ficar assim, ó, 2 menos 1 e 1, para ficar 2x menos y mais z. E aí eu tenho a minha transformação linear em forma matricial. Para eu calcular o núcleo, eu tenho que igualar isso aqui a zero, porque o núcleo são os meus vetores x, y, z, cuja transformação deles conduz a zero. Então, o meu núcleo eu faria assim, para resolver o sistema e encontrar o meu núcleo. 1, 2, menos 1, 2, menos 1 e 1, e depois da igualdade ficaria 0 e 0. Esse seria o sistema que eu resolveria para encontrar o meu núcleo. E para encontrar a minha imagem? A imagem é um vetor W, que é justamente o destino. Eu substituiria esse vetor por W. Como eu vou fazer as mesmas operações, né, para o núcleo e para a imagem, então eu vou calcular as duas ao mesmo tempo. Então aqui eu coloco 0, 0, e aqui eu coloco meu W1 e W2. Para não ter duas contas se são as mesmas, né? Então, com essa coluna eu analiso o núcleo, com essa coluna eu analiso a imagem e faço a solução do núcleo e a imagem ao mesmo tempo. Vamos solucionar por Gauss-Jordan. Gauss-Jordan.
certo? Então, por Gauss de ordem, eu tenho meu primeiro pivô aqui, ó. Para eu zerar o 2 de baixo, eu multiplico por menos 2, somo com o de baixo. Vai me dar o seguinte, ó. Vai me dar, repito a linha do pivô, 1, 2, menos 1, 0, W1. E a minha linha de baixo vai ficar menos 2 vezes 1, menos 2, mais 2, 0, menos 2 vezes 2, menos 2. Aliás, menos 2 vezes 2, menos 4, com menos 1, menos 5. Menos 2 vezes menos 1 dá 2, mais 1 dá 3. Menos 2 vezes 0 dá 0, mais 0 dá 0. Menos 2 vezes W1 dá menos 2 W1, mais W2. Ok, aqui eu tenho a minha igualdade. Ok, usei o meu primeiro pivô. Para eu encontrar o meu segundo pivô, eu divido essa linha aqui, ó, por menos 5. Aí fica assim, ó. Eu não vou mexer com a linha de cima. 1, 2, menos 1, 0, W1. Minha linha de baixo vai ficar 0 dividido por menos 5 dá 0. Menos 5 por menos 5 dá 1. 3 por menos 5 dá menos 3 quintos. 0 por menos 5 dá 0. Menos 2W1 mais W2 vai ficar, ó, 1 quinto, né? Eu vou fazer assim para ficar mais fácil. Menos 2W1 mais W2. Ok. Gerei o meu segundo pivô. Para eu zerar o 2, eu vou multiplicar essa linha por menos 2, somar com a de cima. Aí vai ficar assim, ó, meu sistema. Eu vou ficar, repito a linha do pivô, 0, 1, menos 3 quintos, 0, 1 quinto. Eu divido por menos 5, né? Então aqui é menos 1 quinto, tá certo? Só pra gente não se perder, né? Então, menos 1 quinto de menos 2W1 mais W2. Como é que fica a linha de cima? Menos 2 vezes 0, 0, mais 1 dá 1. Menos 2 vezes 1, menos 2, mais 2 dá 0. Menos 2 vezes 3 quintos dá 6 quintos, né? Menos 2 vezes menos 3 quintos dá 6 quintos, menos 1 lá de cima. Dá igual aqui, ó, 5 vezes menos 1, menos 5, dá 1 quinto. Fica 1 quinto. Menos 2 vezes 0, 0, mais 0, 0. Menos 2 vezes menos 1 quinto dá 2 quintos daquilo ali, ó. Então vai ficar assim, ó. Menos 2, ó, vezes tudo isso aqui. Menos com menos dá mais, 2 vezes 1, 2. Dá 2 quintos vezes isso, mais W1. Então fica assim, ó. 2 quintos vezes menos 2W1 mais W2 e isso mais W1. Estou fazendo aqui no cantinho. Como é que fica aqui? Ó? Fica menos 4 quintos de W1 mais 2 quintos de W2 mais W1. Aí, ó, menos 4 quintos de W1 mais W1 vai ficar como? 5 vezes 1, 5, menos 4. Vai dar 1 quinto de W1 mais 2 quintos de W2. Então fica assim, ó, aqui em cima. 1 quinto de W1 mais 2 quintos de W2. Ok, terminei. Não tem mais como gerar um novo pivô aí. Então, o que eu percebo? Ó? Que para calcular o núcleo são o conjunto dos vetores do domínio, certo? Então, para eu calcular o núcleo, eu preciso achar o x, o y e o z. Observe que eu tenho duas equações aqui, ó. Eu consigo achar o x, está aqui o 1 da coluna dele, ó. Eu consigo achar o y, está aqui o 1 da coluna do y. Agora, eu não tenho uma equação para o z. Se eu não tenho, é como se essa equação fosse zero. Se a equação do z é zero, eu chamo o z de t. E como é que eu encontro o y? Através dessa equação. Lembrando que a gente tem que analisar só a coluna aqui do zero, certo? Para achar o núcleo, né? Então, meu 0x mais y menos 3 quintos de z é igual a zero. E daqui eu tiro que o meu y é igual a
3/5 de z, né? Passar aqui negativo para o outro lado fica positivo. 3/5 de z, mas o z é t, então meu y fica 3/5 de t. E quem é o x dessa linha aqui, ó? X mais 0y mais 1/5 de z. X mais 0y mais 1/5 de z igual a 0. Vai para lá negativo, 1/5 de z, e o z é t, então meu x fica menos 1/5 de t. E o meu núcleo, eu encontrei, o meu núcleo é o seguinte, ó. O meu núcleo são os vetores x, y e z. Já vou colocar o t em evidência. Quem é o meu x? Menos 1/5 de t. Quem é o meu y? 3/5 de t. Quem é o meu z? É 1t. Então fica assim. Esse aqui é o meu núcleo. Deixa eu melhorar esse traço aqui, ficou muito feio. 3/5 e 1. Observe, isso aqui tudo, pessoal, é o núcleo. É um conjunto de vetores, ou seja, um subespaço que leva os vetores x, y, z ao zero depois da transformação. Então, esses vetores x, y, z aqui, ó, desse núcleo, né, ao serem transformados por essa matriz de transformação aqui, ó, levam ao zero lá no contradomínio. Então aqui é meu núcleo, né? Escrever aqui, ó, esse conjunto de vetores é o núcleo. Esse vetor aqui, ó, é a base. A dimensão, como eu só tenho um vetor de base, a dimensão do núcleo é 1. Tá certo? E quem é a imagem? Vamos agora observar aqui quem é a imagem, né? Então, o núcleo nós já concluímos. Agora, a imagem. Observe que a minha imagem é o subespaço gerado pela transformação. É isso aqui, ó. Só que depois de eu colocar aí no sistema e resolver, eu percebi que eu gerei dois pivôs. Ou seja, na minha imagem eu tenho duas equações independentes. Então, para a minha imagem, como eu tenho duas equações para duas incógnitas, né, eu tenho dois vetores, né, linearmente independentes que podem me gerar essa imagem. Ou seja, que vetores são esses? Direto aqui, ó. Como eu tenho duas linhas independentes aqui, ó, não zerei nenhuma linha, observe, não foi zerado nenhuma linha, né? Então, ó, esse meu vetor aqui, solução, né, ele que vai me dar a W1 e W2 diretamente. Então, a minha imagem é o seguinte vetor, ó, W1, W2, quem é o W1, W2? X mais 2y menos z. W2, isso é o W1, né? Quem é o W2? 2x menos y mais z. Esse é o meu W1 e o meu W2, né? Eu tenho aqui o meu vetor, né? Para qualquer x, y, z, eu tenho o vetor W1 e W2. Tá certo? Então, como eu tenho um vetor W1 e W2, eu posso dizer, aliás, eu tenho as coordenadas W1 e W2 do meu vetor, e eu posso gerá-las a partir de qualquer par x, y, z. Eu posso dizer
que eu tenho vários vetores de base que podem ser utilizados para gerar esse espaço aqui. Como eu tenho duas linhas independentes, um exemplo de vetor de base que eu posso ter é esse aqui, ó. O meu primeiro pivô me dá um vetor linearmente independente, então eu vou escrever aqui, ó. Vou chamar aqui os vetores de base de W1, W2, vai ser igual a T, vezes o meu primeiro vetor linearmente independente, 1, 2, mais um K, vezes o meu segundo vetor linearmente independente, que é esse bem aqui, ó. 2 menos 1. 2 menos 1. E aí eu tenho isso aqui, ó, é a minha imagem. Aqui, ó, é a imagem. Esses dois vetores aqui, ó, são os vetores de base da imagem. Como eu tenho dois vetores, a dimensão da imagem é igual a 2. Se a dimensão é 2 e eu estou no R2, eu só tenho duas coordenadas, então ela me gera o próprio R2, né? Então, como a minha dimensão da imagem é igual à dimensão do contradomínio, ou seja, a dimensão da imagem é 2. A dimensão do contradomínio, o contradomínio ele diz aqui no começo da questão, ó, aqui, ó, domínio, e aqui, ó, contradomínio. A dimensão do contradomínio é 2. Como a minha dimensão da imagem é 2 e a do contradomínio também é 2, né, eu posso dizer que essa transformação ela é sobrejetora. E nós vimos que ela, como é aqui, ó, nós temos vários conjuntos de vetores, aliás, temos vários vetores no núcleo, então ela não é injetora. Não é. Ok, aí nós respondemos tudo agora. A base é esse vetor, a dimensão é 1, esse conjunto de vetores é o núcleo, ou seja, esse subespaço é o núcleo, e a função, no caso a transformação linear, não é injetora. A imagem é definida por esse conjunto de vetores. Professor, onde é que vieram esses vetores da imagem? Aqui, ó, da resolução do sistema. Eu descobri onde é que tem pivô e peguei os vetores, ó, da coluna onde está o pivô. Ó. Meu primeiro pivô me deu esse vetor aqui, meu segundo pivô me deu esse segundo vetor aqui. E através da combinação deles, ó, eu gerei a minha imagem. A base são esses dois vetores. Como eu tenho dois vetores, a dimensão é 2. Como a dimensão da imagem é a dimensão do próprio contradomínio, que é o R2, então ela é sobrejetora. E nós acabamos aqui essa questão. Cada questão tem análises a fazer, pessoal. Então, caso tenham dúvidas, aí leva para a sala de aula.